A paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo no livro de Malaquias. Amém? Capítulo 2. Hoje vamos compreendermos do versículo 7 ao versículo 12. Amém? A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7. Porque os lábios dos sacerdotes guardaram a ciência, e da sua boca buscaram a lei. Porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Deus separou o sacerdócio para que ensinasse o povo o caminho que o povo deveria andar. Deus instituiu a lei para que os sacerdotes cumprissem essas leis. O sacerdócio era intermediário entre Deus e o povo. Vejamos o que diz no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 9 e 10. Vou deixar aqui as referências bíblicas para que os irmãos venham compreender. E virás aos sacerdotes levitas e aos juízes que houver naqueles dias, e inquirirás, e te anunciarão a palavra que for do juízo. E farás conforme o mandado da palavra que te anunciarão, do lugar que escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme tudo que te ensinarem. Então o sacerdote era a autoridade maioral nessa terra. O sacerdote respondia em nome de Deus, porque somente tinha o Espírito Santo de Deus, os sacerdotes e os juízes. No livro de Levítico, capítulo 10, versículo 11, vai nos dizer: é para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem mandado pela mão de Moisés. O sacerdote ensinava tudo que foi escrito pela mão de Moisés. O que foi escrito pela mão de Moisés? Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que Moisés escreveu o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Amém? O livro de Deuteronômio. Então, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia são os livros da lei. Então, tudo que Deus falou por Moisés, tudo que Moisés escreveu, o sacerdote tinha que obedecer. Mas os sacerdotes não estavam obedecendo, porque no Malaquias está dizendo que os sacerdotes guardaram a ciência. Deus, usando o seu profeta, falando que os sacerdotes guardou a ciência, guardou a palavra de Deus. O sacerdote é o anjo de Deus na terra. Mas os sacerdotes fizeram o que era errado diante de Deus. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai dizer: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam não. O sacerdote tinha toda a lei. O sacerdote sabia de todo o procedimento. O porquê procedimento? Porque Deus, ele instituiu o que devia fazer e o que não devia. E para confirmar toda essa mensagem, vá no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 11 e 12. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo: se alguém leva carne santa, por que tem que perguntar ao sacerdote?
Por quê que tem que perguntar ao sacerdote? Porque Deus o instituiu. Então, no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 7, Deus está lembrando que o lábio dos sacerdotes guardaram a ciência e a sua boca buscaram a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. O sacerdote era o anjo que devia ministrar para o povo e não deixar o povo pecar. Por isso que no capítulo 2, Deus dá esse mandamento para o sacerdote. Deus deu esse mandamento para o sacerdote cumpria a palavra de Deus, mas o sacerdote não estava fazendo conforme a palavra de Deus. Amém? O versículo 8. O versículo 8 vai nos dizer: mas vós vos desviastes do caminho há muito, fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Davi, de Levi. Diz o Senhor dos Exércitos. Deus está falando que o sacerdote, usando o profeta Malaquias, falando que os sacerdotes fizeram desviar, muitos tropeçavam na lei. Por que tropeçava? Porque faziam o que era errado diante dos olhos de Deus. Faziam o que era errado, era abominação para Deus. Não fazia o que era certo diante de Deus. Por isso que o povo estava tropeçando, por isso que o povo estava pagando um preço. O povo estava já sofrendo, porque a plantação já não dava tanto mais. A Bíblia vai nos dizer, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. O sacerdote estava pecando tanto contra Deus, que Deus já não aceitava mais nenhum sacrifício. O povo esqueceu, o sacerdote esqueceu de Deus. Você pode estar perguntando, como o sacerdote vai esquecer? Jeremias, capítulo 18, versículo 15. Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, fazendo-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. O povo se tem desviado e esqueceu de Deus. Por quê? Se o sacerdote não prega a verdade, como é que o povo, como é que a geração que vem a seguir vai se lembrar de Deus, vai se lembrar do concerto que Deus fez com o sacerdócio levítico? Se não há quem pregue, como é que o povo vai se converter dos seus maus caminhos? Mas tudo começa do altar de Deus. Se o sacerdote não pregava a verdade, não viviam a verdade. Então não era mais respeitado. A Bíblia, ela nos deixa clara no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 29. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o concerto do sacerdote e dos levitas. O sacerdote se contaminou. O porquê que o sacerdote se contaminou? Porque Deus, ele abomina o pecado. O sacerdote aceitava a oferta de qualquer maneira. Se você ler lá no livro de Malaquias, capítulo 1, versículo 10, Deus vai dizer assim: quem há também entre vós que feche as portas, não acenda debalde o fogo do meu altar. A parte A. Deus já estava falando, feche as portas. O último que sair, fecha a porta, porque eu já não aceito mais. Eu já não aceito mais o sacrifício. Eu já não aceito mais esse sacrifício de vocês. Porque vocês estão pecando e fazendo o povo pecar.
A Bíblia vai dizer no versículo 9 de Malaquias capítulo 2. Por isso, também eu vos fiz por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoa na lei. Essa mensagem vamos ver em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, que vai nos dizer: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém aos que me desprezam, serão envelhecidos. O sacerdote estava fazendo acepção de pessoa. Deus não veio para causar divisão. Deus veio para causar união, para ter união. O sacerdote tinha toda a lei, tinha todo o conserto, mas o sacerdote estava desfazendo, porque quem tinha muito, o sacerdote tratava melhor do que quem tinha pouco. Então o sacerdote estava fazendo o que era errado diante de Deus. A acepção de pessoa na lei é muito sério. Assim, pode estar dentro da igreja. Na igreja tem panelinha. Um fala do outro fala do outro, e isso é abominação para Deus. Hoje temos que ajudar uns aos outros, senão não somos cristãos. Assim era o sacerdote que estava acabando. E Deus falou que serão envelhecidos. Envelhecidos, o que você faz, por exemplo, com a roupa que está velha? Você joga fora. Você joga fora, não joga? Assim Deus estava fazendo com esse sacerdote, acabando com o sacerdote. E se não se convertesse, ia automaticamente para o inferno. E levando a muitos se não andasse dentro da palavra de Deus. Assim está hoje no mundo cristão. Os pastores não pregam a verdade, não vivem a verdade, não amam o próximo. Falar que ama, mas odiar o próximo não é amar. Ensinar e pregar a verdade, nem que seja uma palavra dura, mas pregue a verdade. Porque para o pastor é dado o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que Deus fala, obedecei aos seus pastores, porque eles velam pela sua alma. Mas o pastor tem que dar o exemplo. Se não é exemplo, para que vai velar a alma de quem? Ou o pastor serve a Deus, ou serve a Satanás, ou prega a verdade, ou só vive na mentira. Quem vive na mentira vai para o inferno. E usam o livro de Malaquias para que mandar falar que as pessoas vão para o inferno. Agora do versículo 10 em diante, vamos ter dois grandes problemas no sacerdócio levítico. Amém? No versículo 10 vai nos dizer: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o conserto de nossos pais? O que vai acontecer? Podemos ver lá o apóstolo Paulo recebendo a revelação no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus Pai, de quem é tudo, e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por ele. Aqui o sacerdote, eles casavam com mulheres estranhas e eles se divorciavam e pegavam outras mulheres. Pecado, abominação contra Deus. A Bíblia vai nos dizer no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, e por todos, e em todos. Se há um só Deus, um só Pai, por que seremos desleais uns para com os outros? O sacerdote, em vez de ficar com a sua esposa, viam mulheres bonitas nos outros países, ficavam com essas mulheres e profanavam
profanaram o templo de Deus. Faziam o que era errado diante dos olhos de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 11: Judá foi desleal, e abominação se cometeu em Israel. E em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. Agora os irmãos vão entender o porquê do versículo 10. Judá, ele foi desleal. Vemos no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1. Acabada, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos dessas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. E Esdras, capítulo 10, versículo 2. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elã, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas, no tocante a isto, ainda há esperança para Israel, porque há esperança se convertesse dos seus maus caminhos. Mas os sacerdotes não estavam querendo se converter dos seus maus caminhos, não aceitando a palavra de Deus. Assim está dentro da igreja. O povo está pregando, o pastor está pregando e o povo não está escutando. É mais fácil partir para a ignorância e ignorar a palavra de Deus e agir fazer do seu próprio jeito. Não é do seu próprio jeito, é do jeito que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia é um manual para a minha vida e para a sua vida. Tem resposta para tudo. Basta você buscar dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 e 24. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. E seus filhos falavam meio asdotita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Então, o sacerdote perdeu a raiz. Quando você perde a raiz, você não consegue mais nada. Por exemplo, um pastor, se ele não sabe aconselhar ninguém dentro da Bíblia, ele vai ser envergonhado por qualquer pessoa, por uma criança. Se ele não tem base bíblica para conversar, ele vai ser envergonhado. Por quê? A Bíblia hoje, a Bíblia não é gravada em pedra, na pedra, mas sim na tábua de carne do meu e do seu coração. Está escrito dentro da palavra de Deus. Tudo na minha e na tua vida tem que ter base bíblica, senão estamos mentindo. Amém? Por isso que o joio tem que ficar no meio do trigo, porque se arrancar o joio, o trigo também pode se machucar. Mas não pode se misturar. Não pode se misturar. E os sacerdotes casavam com mulheres estranhas. Isso é abominação diante dos olhos de Deus. Os sacerdotes se divorciavam e não era lícito o divórcio. Divórcio dentro da palavra de Deus não é lícito. E já no versículo 2, vai nos dizer: o Senhor aspargirá das tendas de Jacó o homem que fizer isso, e que vela, e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. A Bíblia, ela vai nos dizer, no livro de Neemias, capítulo 28 e 29. Também um dos filhos de Joiada, filho de Elisabite, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Oronita. Pelo que
o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também o concerto do sacerdote dos levitas. O sacerdote estava contaminando, o sacerdote tinha contaminado as tendas de Jacó, o concerto que Deus fez. O sacerdote estava pecando contra Deus. O Senhor continua advertindo o sacerdote. Amém? Até agora, Deus não tinha falado nada sobre o dízimo. Deus estava falando que o sacerdote estava fazendo errado, sacrificando errado, dizimando errado, porque estava falando que estava dando o pior para Deus. Mas por que estava dando o pior? O sacerdócio não estava pregando a verdade. O sacerdote preferia seguir a sua própria vida. Como assim é hoje dentro da igreja. Os pastores pegam, compra fazenda, compra avião, compra jato, compra isso. Não tem uma assistência social na igreja, não tem nada para ajudar o outro na igreja, o seu irmão na igreja. É errado diante de Deus também. Só especifica um dízimo na Bíblia, mas tem o dízimo de 3 em 3 anos, tem um dízimo do 6º ano, porque no 7º ano a terra descansa. Tem o dízimo dos pobres. Porque Deus que mostrava o lugar que ia dizimar. Então não ensinam a igreja o que é o dízimo, mas somente pregam Malaquias 3:10 e distorcem o livro de Malaquias. Deus está repreendendo o sacerdócio. Amém? Eu vou deixar os versículos na descrição. Qualquer dúvida, os irmãos deixam no comentário, que eu vou estar esclarecendo dentro da palavra. Amém? Porque com base bíblica, versículo por versículo, para que os irmãos venham entender, Deus está falando com o sacerdócio. Amém? No Malaquias capítulo 1, versículo do 1 ao 5, Deus está falando de Jacó e Esaú. Do versículo 6 ao versículo 13, Deus já começa a advertir o sacerdócio, cobrar do sacerdócio. No versículo 14, Deus está falando que maldito seja o enganador. É porque o povo estava enganando a Deus. Por que enganando a Deus? Porque o sacerdócio não pregava a verdade. Já no versículo 2, Deus dá um novo mandamento para o sacerdócio. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, estaremos gravando. Fica na paz, que Deus vos abençoe.